Olá! Hoje na nossa aula de Ecologia nós vamos estudar as relações ecológicas. Aqui nós temos um panorama geral, uma visão geral das relações ecológicas. Nós temos primeiro dois tipos, as intraespecíficas e as interespecíficas. O que significa intraespecífica? Intra é dentro dos organismos da mesma espécie. Interespecífica é entre indivíduos de espécies diferentes. Dentro dessas relações, nós também poderemos ter relações harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas são as relações ecológicas que não promovem prejuízo, que são ou favoráveis para os indivíduos ou neutras, mas ninguém sai prejudicado na relação. As desarmônicas já vão ser relações ecológicas que alguém sai prejudicado. Ou vai ser um, ou vão ser os dois indivíduos da relação que vão ter prejuízo. Dentro das relações ecológicas intraespecíficas e harmônicas, nós teremos colônia e sociedade. Dentro das desarmônicas, canibalismo e competição. Dentro das relações intraespecíficas do tipo harmônica, nós teremos comensalismo, inquilinismo, mutualismo, simbiose e esclavagismo. Dentro das relações interespecíficas desarmônicas, nós vamos ter o quê? Amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Nós vamos agora dar uma olhadinha nas relações intraespecíficas. A primeira será uma harmônica do tipo colônia. O que é a relação colônia? É a associação de organismos que estão ligados fisicamente, anatomicamente. Então, são indivíduos que um depende do outro porque são ligados fisicamente. Exemplos que nós vamos ter de colônias. Colônias de corais, de esponjas, de bactérias. Aqui a gente vê uma colônia de coral. Outra relação intraespecífica harmônica é a sociedade. O que é a sociedade? É conjunto de organismos, e desculpa a redundância, individuais. São indivíduos individuais. Em outras palavras, são organismos que conseguem viver sem estar ligado anatomicamente com o outro, mas agrupa-se com outros indivíduos da sua espécie para melhor sobrevivência. É muito comum perguntas sobre a diferença ou a semelhança entre sociedade e colônia. Sociedade e colônia são relações ecológicas intraespecíficas e harmônicas, mas a diferença entre elas será o quê? Sociedade, os indivíduos vivem individualmente, conseguem viver isoladamente, e as colônias, os indivíduos são ligados fisicamente, anatomicamente. Então, cuidado com as pegadinhas em relação a essas questões. Os exemplos de sociedades, nós temos classicamente os indivíduos insetos, o grupo dos insetos, e o clássico é a abelha. A abelha é tão organizada a nível de sociedade que existe divisão de trabalho nas abelhas. Nós vamos ter a abelha rainha, a abelha operária e o zangão, cada um desempenhando a sua função. A rainha de reprodução, a operária, pau para toda a obra, e o zangão também reprodução. Em relação às intraespecíficas desarmônicas, nós vamos ter inicialmente canibalismo. O que é o canibalismo? É quando uma espécie preda a ela mesma, É quando uma espécie se alimenta dela mesma. Exemplos clássicos de canibalismo é o que acontece com a viúva negra e o louva-a-Deus. As duas espécies, as fêmeas, alimentam-se dos machos. A ideia é que elas vão se alimentar desses machos próximo do período da reprodução, para conseguir ter mais nutrientes, para se fechar o seu ciclo e produzir os seus ovos. A viúva negra, ela se alimenta após a cópula com o macho, então pelo menos o macho morre feliz, e a fêmea do louva-a-Deus, ela se alimenta, ela arranca a cabeça do macho durante a cópula para ele ter um espasmo e liberar o gameta. Esse não morre tão feliz, A próxima relação intraespecífica desarmônica será a competição. É quando os indivíduos competem, lutam, disputam por alguma coisa. Por exemplo, disputam para a reprodução, disputam por alimento ou disputam por um espaço. É super comum competição entre os indivíduos da própria espécie. Muito clássico é a competição entre as espécies para a reprodução, onde os machos têm rituais para atrair a fêmea, por exemplo, dos pássaros. Geralmente os pássaros vistosos, com piados bonitos, são os machos para atrair as fêmeas. Nós temos também os exemplos dos animais com galhadas. Quem tem a galhada maior vai ser o macho que, teoricamente, vai
atrair mais as fêmeas, ele vai competir com os outros machos e por ter a galhada maior vai também acabar ganhando a competição e vai conseguir se reproduzir. Tá? Um outro que eu tenho são os leões marinhos, que também têm brigas homéricas para ter, né, a manutenção do seu harém, né, onde o macho se copula e se reproduz com várias fêmeas daquele mesmo harém. Com isso, terminamos a parte de relações intraespecíficas e agora vocês para a próxima aula.